Olá galera, bom dia. Nossa aula de hoje de redação é sobre o gênero textual debate, né? Existe o debate regrado, existe o debate deliberativo. Bom, mas nós vamos aqui para uma conceituação geral. Vamos pensar um pouco o que é um debate, né? Para que serve esse debate e como é que se debate. Bom, então a aula hoje a gente está sem a minha imagem no canto, certo? Sem que eu apareça no cantinho da tela, né? Só o áudio e passando os slides. Eu tive um problemazinho aqui na câmera do computador, mas vai dar certo. Então vamos lá, vamos aqui seguindo aqui o próximo. Ó. No seu dia a dia, são muitas as situações em que você tem de tomar a palavra e explicar, contestar, criticar, ironizar, até mesmo sustentar uma opinião sobre uma questão polêmica. Convencer os outros é uma necessidade, não só para quem quer persuadir, mas para quem não quer ser enganado pela conversa alheia. Então, ó, nós temos aqui uma citação bem legal que eu vou ler aqui que diz o seguinte, ó: argumentar é discutir, mas principalmente é raciocinar, é deduzir e concluir. A argumentação deve ser construtiva na finalidade cooperativa, em espírito e socialmente útil. Então, por isso, né, que nós precisamos saber como debater, né? O debate ele está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Todo dia a gente tem que conversar, tem que debater sobre diversos assuntos. Então, ó, em um debate você vai discutir, contestar, polemizar, argumentar, convencer, né, persuadir, defender um ponto de vista. Vamos aqui seguindo adiante. Debate versus briga, porque são coisas diferentes. Quando você está brigando, você não está debatendo. Ó. As divergências e as discussões estão presentes em várias situações de nossa vida. Por exemplo, ó, discutindo qual é o melhor time de futebol. Essa é a discussão, né? O melhor cantor. Se determinada conduta de alguém foi correta ou não. Isso aí já era um debate, né? Sobre o certo e o errado, entre outras coisas. Então, a divergência é a condição necessária para que um debate aconteça. Mas se houver desrespeito entre os participantes, agressões verbais e físicas, essa interação deixa de ser debate e passa a ser briga. Então, você pode debater sim sobre o melhor time de futebol, você pode debater sobre o melhor cantor, você pode debater sobre qualquer assunto. Só que a partir do momento que esse debate entra em palavrões, em acusações, né, sai desse campo do diálogo, então deixa de ser debate e passa a ser uma briga. Então, debater não é brigar, né? São coisas diferentes. Então, para um debate não virar briga, nós devemos. Então, ó, que é muito importante esses tópicos. Primeiro, dar direito a todos os participantes de poderem expressar suas opiniões e argumentos. Também é importante não interferir quando os outros participantes estiverem falando, expondo suas opiniões e argumentos. Então, ou seja, se duas pessoas falam ao mesmo tempo, não é um debate. Um debate é uma pessoa fala, a outra escuta. Então você tem que esperar a sua vez para você poder falar. E logicamente também um debate, você tem que saber que você tem que, né, terminar seu raciocínio para dar espaço para o outro falar. Né? Se um debate só uma pessoa ficar falando também sem parar, ali não é um diálogo, é um monólogo, né? Quando alguém fala sozinho. Então você também tem que ter cuidado com o tempo, né? Para que não apenas você fale, né? Você dê espaço para o outro falar, para que você possa responder e assim por diante. Respeitar os participantes para não ofender com palavras ou gestos como xingamentos, né? Zombaria, palavras de baixo calão, gestos obscenos, etc. Ou seja, não agredir nem fisicamente e nem verbalmente. Vamos ver aqui uma citação do Voltaire, que é muito importante. É muito interessante, né, já que a gente está nesse assunto hoje de debate, que a citação do Voltaire diz assim, ó: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Ou seja, não é porque eu não concordo com o que você vai dizer que eu
não quero que você diga, né? Você tem que se expressar da sua opinião também. Situação do debate. Nós temos aqui, ó. O debate pode acontecer em situações informais no nosso cotidiano. É muito comum debatermos com um amigo, com um vizinho, com um colega e com familiares sobre assunto diverso. O debate também pode acontecer em situações formais, que é o que a gente mais observa, né? Que é entre candidatos a um cargo político. Né? O debate ele fica muito em alta, né? Ele fica muito em voga quando é nesse período eleitoral, certo? Sobre a disputa, né, política, né, de presidente, governador, de deputado, de prefeito, de vereadores, né? Aí o debate ele fica bem em alta, né? Porque passa na rádio, passa na televisão, né? Passa na internet, nas lives, assim por diante. Né? Lives sobre debates, né? Agora com essa nova, depois dessa quarentena, né? As lives elas ficaram bem altas, né? Então eu, por exemplo, já observei algumas lives que aconteceram, né? Candidatos, né? Debatendo assuntos, e tal. Já, né? Sim, continuando aqui, entre participantes de um congresso científico e na sala de aula para abordar um tema político. Bom, então, também os programas jornalísticos, né, fazem lives, né, com candidatos que almejam determinados cargos. Bom, não vou falar aqui o nome de nenhum jornal, mas isso aí está bem comum hoje em dia. Debate deliberativo. Deliberar, que sim, né, tem o debate deliberativo, que eu falei no início da aula, e tem o debate regrado, que é o foco mesmo da aula, né, que o livro está cobrando. Mas vamos ver os dois, né? Ó, debate deliberativo. Deliberar é tomar uma decisão ou resolver algo mediante a uma discussão. No debate deliberativo, os participantes passam sobre o tema, pensam sobre o tema, elaboram hipóteses e argumentos sobre elas, ouvem os argumentos dos outros para decidir qual a melhor decisão a ser tomada. Na escola, o debate deliberativo pode acontecer para decidir, por exemplo, sobre qual trabalho deve ser exposto no mural da escola, ou aonde ir na viagem de formatura. Então o grupo se reúne para negociar uma decisão. É um exemplo, né, de debate deliberativo. Como agir em um debate deliberativo? Você tem que pensar na situação ou no tema que foi proposto no debate, elaborar hipóteses sobre a melhor decisão, elaborar argumentos para defender a hipótese, ouvir a hipótese e o argumento dos participantes, decidir sobre a melhor decisão a ser tomada. Outra observação aqui importante também, ó. Pode haver negociações e mudanças de posição durante o próprio debate. Claro, você pode mudar de opinião durante o debate, né? Então, é bom quando a gente muda de opinião, né? Então, vamos lá, continuando. Sempre para evoluir, claro. Sim, o debate regrado, né? Que é o foco mesmo, né? Da nossa aula, né? Que o capítulo vem abordando. Esse tipo de debate, ele é realizado quando o tema do debate é um tema polêmico e seus participantes apresentam ideias controversas. Essa atividade apresenta regras e procedimentos específicos, o que requer tempo e preparação da equipe. A disposição dos participantes no ambiente pode variar de acordo com a situação. A linguagem utilizada geralmente é padrão, mas pode ser menos ou mais formal, de acordo com a situação, perfil dos debatedores, né? Presença de público, tema, local, debate, etc. O debate regrado ele é composto. Então vamos lá. O moderador ou mediador, como queira chamar, que nesse caso é a pessoa que dita as regras, apresenta o tema que vai ser discutido, escolhe os debatedores, né, estimula o tempo de cada um, né, interrompe-os quando necessário, coordena o debate, visto que quando um debatedor está com dificuldades argumentativas, cabe ao mesmo passar a vez para o outro debatedor, né, com melhores argumentos. Ele também avalia os argumentos, inicia e também encerra a discussão. Então ele é uma figura importante, né, para a organização de um debate. Os debatedores, né, que são os protagonistas, né, expõem suas ideias, tentam convencer os interlocutores, fazendo uso dos argumentos e razões, né, e explicações. E a audiência, né, o público, que são as pessoas que vão assistir a esse debate, podem fazer perguntas aos debatedores
se o moderador permitir, dentro das regras estabelecidas previamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. E também o público é importante em um debate regrado. Funções do moderador. A gente reforça ainda mais. Abrir a sessão, introduzir o tema, apresentar os participantes, dar a palavra aos participantes, garantir uma distribuição equilibrada de tempo, para que todo mundo fale, em tempo justo. Animar o debate com novas perguntas e sínteses parciais, sempre que for oportuno. Dar a palavra ao público para que eles façam perguntas. Encerrar o debate, fazendo um balanço final. E os deveres dos debatedores. Se preparar para o tema, logicamente, pesquisar as informações, até para não passar vergonha lá na hora, expor com clareza suas ideias, respeitar as regras previamente estabelecidas pelo moderador, escutar atentamente, evitando repetir as ideias já expostas, não interromper quando o outro debatedor estiver com a palavra, nem utilizar uma linguagem agressiva. Se os debatedores formarem um grupo de debate, alguns dentro do grupo assumem o papel de secretários para ajudar o colega que estiver debatendo. Isso aqui, se a gente estivesse na aula, certo? Para realizar um debate, não trabalho lá. Registram o tipo de argumento apresentado pelo outro grupo, apresentam argumentos de defesa com base nas pesquisas feitas e confrontam com os argumentos do oponente. Então, quando a gente voltar às nossas aulas, a gente pode fazer um debate desse tipo. Como agir em um debate regrado? Então, vamos lá, bem importante esse tópico. Como já diz o nome, ele é regrado, ele tem regras, certo? E essas regras, lógico, têm que ser cumpridas. Bom, no caso contrário, esse debatedor ele vai estar fora do debate. Então, não se julgam pessoas, mas sim as ideias, certo? Jamais a discussão deve ser levada para o lado pessoal, você tem que debater o tema. Não se interrompe a exposição do outro. Deve haver igualdade de tempo para cada participante expressar suas ideias em igualdade de condições. Os participantes devem evitar repetir os argumentos, porque isso aí torna o debate chato também. Quando um debatedor contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, ou seja, eu perguntei, o outro respondeu, e eu tenho o direito à réplica, que é comentar a resposta, o direito de dar uma resposta ao argumento do outro. É isso quando foi o que realizar a pergunta. A réplica pode-se pedir uma tréplica, que é quando o outro também vai ter um direito de resposta, o bate e volta. Reforçar o ponto de vista dito inicialmente, o que depende apenas de um acordo entre os participantes. Entre os participantes e o moderador, antes de se iniciar o debate. Os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate, ou seja, é bom que isso seja combinado antes do debate começar. Convencer e persuadir. Para se sair bem em um debate, é importante saber convencer, o outro, persuadir. Para isso, é necessário saber algumas técnicas e princípios que ajudam a usar a força da palavra e jogar com a emoção, a formar a opinião. Essas técnicas não são para destruir ou acabar com o adversário, mas para trazê-lo para o seu lado por meio do discurso. Então, nós temos aqui alguns campos estratégicos do debate. O convencimento é diferente da persuasão. Então, vamos lá, vamos ver por que eles não são a mesma coisa. Quando a gente fala em convencer, significa persuadir o público com provas lógicas, indutivas, que podem ser exemplos, ou dedutivas, que podem ser argumentação, lida com fatos, informações e esclarecimentos. Isso é convencer. Já persuadir é a arte de apresentar argumentos, apelando para a emoção do interlocutor, a emoção, com o objetivo de conseguir sua adesão, lida com as emoções e relacionamentos. Então já vai mais para o lado emocional nessa persuasão. Dicas para uma boa argumentação. É importante, fundamental o discurso. O bom argumento é aquele que se sustenta bem fundamentado, construído sobre alegações, apresentando provas do que se afirma. Apresente sua proposta com clareza, precisa, riqueza no vocabulário, imagens com ritmo e sem enrolação, concluindo de um modo elegante, que amarre os pontos da conversa e fixe
na mente, né? Convidando o interlocutor à ação. Leve em conta o interlocutor ou tipo de público. Então, beleza, galera, a gente vai encerrando aqui a nossa aula sobre debate regrado. Em seguida, claro, né, vamos realizar a nossa atividade, tá bom? Sobre esse gênero textual. Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!